New York Times faz uma reportagem colocando como que Israel conseguiu, ao longo de quase 2 anos, talvez até mais do que isso, colocar os explosivos nos pagers e também nos walkie-talkies do Hezbollah. Será que isso de fato abala a organização? O Nasrallah, que é a grande liderança do Hezbollah, falou sobre isso, colocando que Israel, inclusive, é estúpido em entender exatamente como, e garantiu que a atual a medida de Israel coloca os dois países em guerra. Inclusive, ataques já aconteceram de Israel em direção ao sul do Líbano e a morte de 2 soldados israelenses. Os norte-americanos se pronunciaram, alegando que vão defender Israel. Mas até que ponto, hein? Vamos discutir aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as ações iranianas, que estão interferindo no processo eleitoral dos Estados Unidos e tinha até um plano de paz para matar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De fato, será que eles vão conseguir? E falar um pouquinho sobre as notícias da Argentina, que parecem não ser muito positivas em relação à economia. Uma queda, uma recessão do seu PIB. Será que, de fato, pessoal, o plano Motosserra do Milei tá dando certo? Para finalizar, já falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que anuncia que na próxima Assembleia Geral da ONU ele vai apresentar o seu plano da vitória, mas ao mesmo tempo Brasil e China também devem apresentar a sua proposta. Vai lembrar que ele vai apresentar para o Biden e a gente vai discutir aqui exatamente, né, se a Rússia vai concordar com os termos apresentados. A gente tem também, pessoal, o Zelensky pedindo uma reunião com líderes da América Latina, mas desmarcando de última hora, vamos entender o porquê, e o representante da Duma russa garantindo que, pelas declarações da União Europeia no Parlamento Europeu, é terceira guerra mundial. Ou seja, se a União Europeia continuar com essa atitude, a Rússia não vai ter outra opção a não ser jogar uma arma nuclear no continente europeu. Declarações fortes. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho é da nossa parceira do canal. Nesse momento você está em risco. Sim, porque você tem todas as suas informações pessoais, profissionais nos seus equipamentos. É celular, é notebook, até na televisão agora, né? Você compartilha aí as suas informações. Eu, ainda mais que trabalho no mundo da internet e tenho várias coisas importantes no mundo virtual, preciso ter camadas extras de proteção para me prevenir de pessoas de má fé que queiram roubar minhas informações. Cara, isso é usado por grandes empresas, até por estatais brasileiras, VPN. E, aliás, eu recomendo para vocês o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Ele vai criando camadas extras de proteção, que quando você transfere uma informação de uma ponta para outra, fica totalmente criptografado, impedindo que pessoas de má fé tenham acesso às informações. Conectar um Wi-Fi público, por exemplo, se você não tem acesso a VPN, você tem ali segurança comprometida. Ele vai mudando, por exemplo, o seu IP e faz com que, inclusive, visitas que você fez do celular, notebook no passado, fiquem totalmente criptografadas. É extremamente importante para a sua segurança. Além de vários outros benefícios, com a mudança, por exemplo, de geolocalização. E aí você pode ter acesso, por exemplo, a conteúdos de Netflix, Amazon Prime, enfim, de outros países. Às vezes uma série que você gosta só saiu nos Estados Unidos, você vai lá, muda a sua geolocalização e tem acesso àquele conteúdo. Ou você quer viajar, por exemplo. Sabia que preço de viagem varia de acordo com a localização e equipamento que você tem. Com o VPN do Surfshark, você consegue aproveitar as melhores promoções exclusivas de determinadas localidades. Cara, de verdade, tá? É muito baratinho. E, aliás, o VPN do Surfshark, ele permite que com uma única conta você possa compartilhar com vários equipamentos e com várias outras pessoas. Fica mais barato que uma balinha para ter acessos múltiplos, além de uma camada extra de proteção. Inclusive, com o meu cupom RICARDO, eu vou te dar um descontaço exclusivo e mais 4 meses extras para você usar o VPN. Pessoal, testa lá, tá? Suporte 24 horas, vários outros benefícios incluídos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então usa ali, ó, o VPN do Surfshark, recomendação, professor Ricardo Marcílio. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve uma reportagem bastante precisa do New York Times, reportando como que Israel conseguiu, a partir da sua inteligência do Mossad, conseguir colocar microexplosivos nos walkie-talkies e nos pagers
possivelmente equipamentos que você não ouvia falar pelo menos desde a década de 90 ou começo dos anos 2000, mas que eram amplamente utilizados pelo Hezbollah, justamente para tentar fugir da inteligência de Israel e da inteligência do Ocidente, mas Israel conseguiu fazer ataques ali de grandes proporções, que mataram algumas das lideranças, deixaram alguns milhares de feridos e até impactaram no Irã. Sim, a gente teve o diplomata iraniano estabelecido no Líbano, que também teve a perda de um olho e graves ferimentos por conta dessas explosões. Inclusive, Israel não fala oficialmente sobre o assunto, mas fontes israelenses colocam que isso só comprova como que o Irã ele organiza todo esse eixo da resistência. Afinal, se ele tem um equipamento, um pager, um walkie-talkie que pertence ao Hezbollah, quer dizer que algum tipo de comunicação entre Irã e Hezbollah de fato acontece, Segundo o New York Times, isso é um plano que vem sendo desenvolvido pelo Mossad há bastante tempo, há pelo menos 2 anos, sendo que eles criaram uma empresa de fachada na Hungria, porque, na verdade, supostamente quem venderia esses equipamentos para o Hezbollah era um grupo de Taiwan. Só que daí eles terceirizaram a venda de serviço para uma empresa na Hungria, que aparentemente era uma empresa de fachada, feita pelos israelenses para vender propositalmente exatamente esses equipamentos, sabendo que a grande liderança do Hezbollah, que eu falei, para tentar fugir da inteligência, de redes de GPS, enfim, utilizava equipamentos mais antigos para fugir da verificação ou da averiguação de Israel, principalmente, mas também, claro, do Ocidente. Aparentemente, isso falava inclusive pelo Nasrallah, que é o grande líder do Hezbollah, eles compraram cerca de 4.000 equipamentos. Essa empresa, aparentemente, começou a vender pagers e walkie-talkies, mas não só para o Hezbollah, só que eles vendiam com algum tipo de escuta, microexplosivos para o Hezbollah, e o restante vendiam, entre aspas, normalmente, para as outras pessoas que tinham algum requerimento desses equipamentos aí eletroeletrônicos. Ou seja, olha a capacidade de Israel. A gente analisou aqui nos vídeos passados. Israel conseguiu fazer o ataque contra o Ismail Haniyeh, líder do Hamas, uma das figuras mais perseguidas do mundo, no Irã, que é um país inimigo de Israel. Os caras colocaram explosivos e explodiram a casa do cara enquanto ele estava ali num descanso depois da posse do novo presidente do Irã. Eles conseguem, através do Pegasus, um software, fazer um esquema de espionagem sem clique. Você apenas recebe uma mensagem no seu celular e pronto, o seu celular vira uma escuta, o seu celular consegue ter acesso a mensagens de WhatsApp, consegue ter acesso a fotos, a geolocalização. Israel, assim, é muito disparado em relação à tecnologia, principalmente de espionagem. Mas, com essas ações que foram feitas, como eu falei, gerou críticas da comunidade internacional, porque teve algumas repercussões não só em membros do Hezbollah. Algumas casas pegaram fogo, foram explosões em locais públicos, e o próprio Antônio Guterres, o Brasil também falou sobre isso, sem se referir exatamente a Israel, coloca que usar equipamentos civis, como walkie-talkies, pagers e tal, para fazer explosões é muito risco, que se for numa guerra tem que ser militar contra militar. Ah, professor, mas o outro lado não luta desse jeito. Estou colocando aqui para vocês as declarações da ONU, o que a ONU falou e o Brasil também em nota oficial. Por conta das ações israelenses, a gente teve declarações fortíssimas, pessoal, do Nasrallah, que é o grande líder do Hezbollah. Só que olha que coisa maluca, Enquanto o líder do Hezbollah falava ali para a população do Líbano, principalmente do sul do Líbano, que é a principal região do Hezbollah, a gente tinha caças israelenses voando em baixíssima altitude nos céus do Líbano, nos céus de Beirute, da capital do Líbano. Para quê? Fizeram algum tipo de operação militar? Nesse momento não, mas muito mais como uma demonstração de força. O líder de vocês está falando ali, mas olha quem controla os céus do Líbano. A qualquer momento, se eu quiser, eu posso vir aqui e disparar mísseis, foguetes, fazer alguma ação da inteligência, porque os céus libaneses são controlados por Israel. É óbvio que é uma demonstração de força essa manobra militar que Israel fez no Líbano. Inclusive dentro de um contexto em que a gente teve o deslocamento, palavras do Netanyahu e palavras do Galã, o deslocamento de forças especiais que estavam concentradas para a luta na faixa de Gaza, para a luta contra o Hamas, agora para o norte de Israel, agora na fronteira com o Líbano. O objetivo, segundo eles, é fazer com que os 60.000 deslocados que foram deslocados do norte de Israel, por conta dos conflitos, desde o dia 7 de outubro até antes disso, entre as duas organizações, fazer com que os 60.000 deslocados possam voltar às suas casas.
O líder do Hezbollah falou que as ações israelenses são uma declaração de guerra. Segundo as suas palavras, foi sim um golpe sem precedentes, mas que não significa o fim do Hezbollah, inclusive colocando que nesse momento o Hezbollah está totalmente pronto para ataques, que é inclusive uma oportunidade histórica, afinal estamos no nosso território. E de fato, galera, quando você tem uma guerra em território alheio, geralmente o cara que está atacando, ele perde mais militares do que quem está se defendendo. Claro que a gente fala isso quando tem proporções mais ou menos parecidas, em quantidade de tecnologias, quantidade de informações, e aparentemente a diferença em relação à tecnologia, a informações, a inteligência, equipamentos e até apoio internacional é muito maior. Israel tem o apoio formal ali dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a declaração do Matthew Miller, um dos responsáveis ali pelas declarações americanas. E o Hezbollah falou, pessoal, por exemplo, que foi de fato um golpe severo, mas que a estrutura não foi ferida. E é verdade que eles são bem avançados tecnologicamente e são inteligentes, mas também são muito estúpidos, até porque eles nunca alcançam seus objetivos. Por exemplo, pessoal, pegando o caso do Hezbollah, ele deve estar se referindo, por exemplo, à guerra que se estabeleceu contra o Líbano e que teve uma espécie de acordo mediado pela ONU em 2006. Esse acordo previa, por exemplo, na resolução, que a única força militar que poderia atuar no sul do Líbano era o exército oficial do Líbano e algumas tropas também da ONU. Convenhamos que desde então o Hezbollah continua atuando e a ONU nunca fez nada. Inclusive, né, o Hezbollah talvez esteja até mais poderoso com a ajuda iraniana do que estava, por exemplo, em meados de 2006. O Hezbollah, inclusive, foi um dos únicos grupos que conseguiu, lá na década de 80, na Operação Paz da Galileia, de fato lutar contra os israelenses. Claro que eles não tinham colocado toda a força à prova, mas conseguiram seu movimento de resistência forte à aviação israelense na chamada Operação Paz na Galileia, ou até mesmo, né, na Guerra Civil do Líbano, em que Israel tentou invadir aquelas posições. E existem ali algumas brigas, né, nas fazendas Shiba, algumas áreas de pesca, mas de fato o Hezbollah é um grupo que existe desde então, tá? Eles falaram, pessoal, o Hezbollah, né, o líder, que ele fará de tudo para que os israelenses não voltem para suas casas. Ou seja, os mais de 60 mil deslocados vão continuar deslocados. Israel não vai conseguir os seus objetivos. É guerra. De fato, a gente teve Israel atacando algumas posições militares hoje do Hezbollah e o Hezbollah já respondendo e atacando alguns militares israelenses, inclusive matando 2 soldados. Só que assim, geopoliticamente falando, talvez isso seja até interessante para o Benjamin Netanyahu. Eu sempre falo, numa situação de guerra, você meio que tem uma unificação do país, ainda mais quando há um inimigo estrangeiro que é bastante poderoso. O Hezbollah é mais poderoso que o Hamas. O Hezbollah é um partido político, é uma milícia, que é reconhecido como membro oficial do Líbano. Inclusive recebe grande apoio internacional. O Líbano é um país reconhecido. E o Hezbollah tem cadeiras no parlamento libanês, entende? A gente fala de mais de uma centena de combatentes. Não só com foguetes de baixa tecnologia, mas também com mísseis e apoio do Irã. Inclusive o Irã que deu algumas declarações também contra Israel, tá? Vamos falar daqui a pouquinho no vídeo. E os Estados Unidos estão desesperados com isso, porque eles sabem que uma guerra contra o Líbano, contra o Hezbollah, pode ser muito maior do que o conflito contra o Hamas, tanto pelo reconhecimento internacional como pelo poderio militar. E convenhamos que estamos às vésperas das eleições americanas. Se tem uma coisa que os Estados Unidos não quer, é uma guerra no Oriente Médio. A população islâmica, em Michigan, por exemplo, um território super estratégico, por ser uma transição ali democrata, republicano, numa eleição tão disputada, geralmente a população islâmica apoia a Kamala Harris. Imagina se o governo Biden e o governo Kamala, que já vem sofrendo críticas, por conta da ação de apoio muito irrestrito para Israel, segundo parte da população, vai ter que dar conta de combater agora o Hezbollah. E aí outros membros árabes entram também no conflito. O Irã não é árabe, é persa, né? Mas está dentro da Aliança Islâmica. Aí seja, por exemplo, os palestinos, sejam os iemenitas. Enfim, galera, pode ser a fugir do controle da situação. Tanto que o Matthew Miller deu declaração colocando que, nesse momento, os Estados Unidos ele está pronto para defender Israel contra terror como o Hezbollah e outros grupos armados pelo Irã. Mas pediu, isso o Lloyd Austin, tá? Que é um dos grandes responsáveis aí pelo Pentágono e tal, pediu calma a Israel, alegando que ele precisa de um pouco mais de tempo para negociar, antes de Israel começar a ofensiva. Cara, não sei se o pedido vai ser atendido pelos Estados Unidos, porque com as operações, os caças no espaço aéreo, com os ataques que Israel fez e com as declarações de guerra do Hezbollah, não sei se ainda há espaço para diplomacia.
Você acredita que os americanos vão conseguir acalmar um pouco a situação? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado, como eu falei para vocês, ao Irã tentando interferir de novo no jogo geopolítico. De duas formas. Primeiro que hoje Israel divulgou algumas informações acerca de um senhor, eu falo senhor, galera, porque tinha ali os seus 60, 70 anos, que fazia parte de um grande plano iraniano, o Irã nega, tá, pelo menos até o momento, para matar o Benjamin Netanyahu. Eu falei para vocês que o Irã, quando anunciou a resposta à morte do Ismail Haniyeh no Irã, ele anunciou que não seria uma resposta como foi feita quando Israel atacou o anexo da embaixada do Irã na Síria, ou seja, com drones, foguetes, mísseis, que ia ser uma resposta inteligente. Não sabemos exatamente o que é uma resposta inteligente, né? Mas eu até analisei com vocês. Olha, pelo que o Irã falou, dá a entender que vai ser algum tipo de resposta um pouco mais localizada. Talvez contra uma liderança militar, talvez contra o Ben-Gvir, talvez contra o Smotrich, que são figuras israelenses que fazem declarações fortes contra os palestinos e contra os iranianos. Pode ser. Aparentemente, não era só isso. Era contra o Benjamin Netanyahu. A inteligência israelense conseguiu capturar e conseguiu neutralizar. Claro, né, ele não foi assentar vivo aí até hoje. Se de fato essa era a resposta iraniana, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas além disso, a gente teve informações hoje divulgadas pelos Estados Unidos que o Irã ele conseguiu, através de cyberataque, aliás, galera, percebam quanto cyberataque, hein? Viu? Por isso que eu recomendo para vocês, ó, o VPN do Surfshark, hein, galera? Link na descrição, hein? Não vai vacilar não, tá bom? Soltando aqui. Através de um cyberataque, conseguiu capturar informações sensíveis do governo Trump e repassou essas informações para o Biden. Lembrando que o Irã guarda grandes rivalidades com o Trump, tanto porque o Trump saiu do acordo com o Irã, que tinha sido assinado pelo governo Obama, tanto porque o Trump foi responsável pela morte do general Soleimani no território do Iraque, que é um líder iraniano, ou seja, rivalidades gigantescas. O próprio FBI, a própria CIA já anunciou que há planos da inteligência iraniana para agir nos Estados Unidos para eliminar o Trump. Se vai conseguir ou não, são outros 500. Mas que há esses planos, de fato, eles existem. E os próprios democratas, eles confirmaram as informações. Sim, nós recebemos alguns e-mails com algumas informações sensíveis do Trump. Só que, a primeiro momento, a gente considerou como se fosse um spam, informações ali, né, que estão sempre divulgando pra gente. Mas, aparentemente, fazia parte de um plano iraniano para desmobilizar, para infringir, para, enfim, né, prejudicar as eleições em favor da Kamala Harris e contra o Trump. A Microsoft colocando que a Rússia está favorável ao Trump e não a Kamala Harris, temos uma eleição que está sendo bastante influenciada por agentes estrangeiros. E aí, galera, quem será que leva, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligada um pouquinho mais aqui pra gente, América Latina, a realidade da Argentina. Eu divulguei para vocês lá no comecinho, é só pegar meus vídeos de 8, 9 meses atrás, que o governo Milei ia enfrentar grandes dificuldades. Primeiro porque ele não tinha apoio no parlamento, então para fazer grandes mudanças ele ia enfrentar uma resistência e tudo bem, tá? Não tem nenhum problema nisso, faz parte da democracia. Os deputados foram tão votados quanto o Milei, ou seja, o Milei não é o ditador da Argentina, ele tem que se submeter ao jogo político dos argentinos, é normal, tá? Assim como o presidente de esquerda também teria que convencer o Congresso, enfim, a aprovar suas propostas, caso ele fosse o presidente naquele momento. Mas o plano que ele propõe era um plano muito forte. A Argentina precisava, de fato, de um choque. Só que o plano Milei, o chamado plano Motosserra, ele faz basicamente o que a gente chama de medidas de austeridade. Corta muitos gastos públicos, incluindo vários subsídios à energia, a transporte, enfim. Para um país que está numa situação extremamente grave, com índice de pobreza altíssimo, e prega também uma certa responsabilidade fiscal. O Milei falou, eu preciso de pelo menos 18 a 24 meses para resolver ou começar a resolver a situação da Argentina. E eu falei, olha, se a população argentina vai ter essa paciência ou não, cenas dos próximos capítulos. E de fato as notícias, elas são parte positivas e parte negativas. Ao mesmo tempo que a gente teve, por exemplo, um anúncio de 1,7% a menos de recessão, né, das atividades no segundo trimestre, com uma queda de 1,7% do PIB, sendo que a previsão era 1,4%, sendo que assim, o PIB ele caiu principalmente em setores muito estratégicos, como o setor financeiro, setor imobiliário, hotéis, restaurantes, basicamente setor de serviços.
Por quê? Porque se a Argentina ela corta muitos subsídios de coisas como energia, tudo tal, sobra menos dinheiro para a população. Menos dinheiro para ser gasto, naturalmente isso vai gerar uma certa recessão, que vai gerar desemprego, as pessoas desempregadas vão consumir menos e você entra no ciclo vicioso da economia. Mas o Milei avisou isso, ele falou, olha, um remédio amargo, mas necessário para o crescimento futuro da Argentina. E o Milei, ele justificou essa queda do PIB, alegando que isso tem a ver com a queda dos gastos públicos, ou seja, segundo ele, é mais que esperado. Ele não se preocupa muito com a queda do PIB, porque o PIB ele mede a produção de riqueza do país, inclusive o quanto que o país gasta, podendo esse gasto ser baseado em dívida, enfim, né? Então ele alega que a queda do PIB não diz muito sobre a economia da Argentina, porque o setor privado ainda tem confiança no país. Se vai dar certo ou não, vamos aguardar de novo, né? Cenas dos próximos capítulos. Ele anunciou, por exemplo, né, a gente teve a 5ª contração trimestral anualizada consecutiva. Só que, ao mesmo tempo, a Argentina teve, por exemplo, uma queda na inflação. Hoje está só, entre aspas, próximos de 250% ao ano. Claro que é gigantesca, mas é uma queda. Só que a população contrária, opositora, reclama que é uma queda porque, beleza, ninguém consome. Se ninguém consome, vai cair o preço das coisas, é natural. Mas quando você pega setores que seriam mais estratégicos, principalmente para a população mais pobre, a gente teve um aumento do preço, como, por exemplo, setores como água, gás, luz, transporte, justamente pelo fim dos subsídios. O Milei alega, por exemplo, que ele conseguiu fazer um superávit fiscal, coisa que não acontecia desde 2008, e que a balança comercial argentina ela vem apresentando saldos positivos. Só que é difícil recuperar a confiança dos investidores estrangeiros porque a Argentina não tem reservas cambiais. Ele alega que não é culpa dele e sim dos governos anteriores. E aí, sem reservas cambiais, quem garante que a Argentina não vai dar o calote? Então, toda vez que a Argentina vai buscar crédito, tentar estabelecer investidores estrangeiros, ninguém confia ainda na economia da Argentina. O Milei ainda usando justificativas, mas alegando que a Argentina está no caminho certo. Você concorda com o Milei, galera? Acha que essa redução do Estado é de fato o caminho certo? O plano motosserra vai dar certo no futuro, apesar dos probleminhas sociais momentâneos? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem interessantes acerca do Zelensky. O Zelensky, lembrando, tá? A gente vai ter uma Assembleia da ONU que vai começar semana que vem, aliás, extremamente aguardada. Benjamin Netanyahu e Mahmoud Abbas, liderança de Israel e liderança da Autoridade Nacional Palestina, vão discursar no dia 26, exatamente no mesmo dia. Olha, inclusive, podendo estar no meio de uma guerra entre Israel e Líbano, vai ser um ponto importante. E a gente teve o Zelensky anunciando que o seu plano de paz, depois de várias consultas, deliberações, enfim, está pronto. E que ele vai mostrar esse plano de paz para o Biden, quando? Na Assembleia Geral da ONU. Segundo, né, o que a mídia está colocando, o plano ele vai buscar manter uma aliança forte e evitar, aliás, uma Ucrânia, forte e evitar conflitos congelados. Em que sentido? O Zelensky, ele não quer somente um plano de paz, de congelamento do problema. Ele vai, de fato, oferecer uma solução para a guerra. Como? Estou curioso para saber também, até assim tanto quanto vocês. Talvez a gente possa se basear no que foi discutido na conferência que a gente teve da Conferência de Paz na Suíça, o que foi discutido ali com os outros membros, mesmo sem a participação da Rússia, e talvez a gente possa se basear no plano de paz que o Zelensky apresentou em 2022. Na época, galera, ele colocou, tá, que ele exigia a retirada das tropas russas de todos os territórios para começar a conversar, a retomada das fronteiras pós-fim da União Soviética, ou seja, Zaporizhia, Lugansk, tá, até a Crimeia teria que ser devolvida para os ucranianos, e também a Rússia sendo responsabilizada pela guerra, ou seja, possivelmente arcando com algum tipo de reconstrução da Ucrânia, algum tipo de indenização. Acho eu, tá, que é uma proposta não muito realista e que a Rússia não vai aceitar. Quando eu falo acho, é eufemismo, né? Com certeza a Rússia não aceitaria uma proposta dessas proporções. Mas enfim, tô curioso para saber, o Zelensky falou que vai apresentar. Mas ao mesmo tempo, a gente teve algumas notícias não muito positivas para o Zelensky. Aparentemente não está despertando grandes emoções esse plano da vitória do Zelensky. Porque ele convocou, por exemplo, uma reunião com vários outros líderes latino-americanos. Quando a gente teve a proposta, a Conferência de Paz na Suíça, todos os países foram convocados. Da América Latina, ou seja, América do Sul e Caribe, né, resumidamente, e também alguns países do Istmo ali, a gente teve a participação de 11.
sendo que vários deles, inclusive o Brasil, nem foram com chefes de Estado. Ah, manda ali o embaixador, manda o ministro do não sei o que lá, tal. Ou seja, a América Latina aparentemente não está muito engajada. E acho que a prova disso é justamente o Zelensky convocando os países latino-americanos para uma conferência paralela, né, enquanto está rolando a Assembleia da ONU, para discutir essa proposta de paz. Segundo a mídia, a gente teve um cancelamento dessa reunião pelo baixo engajamento. Vai ficar para 2025. Aparentemente, os países latino-americanos, inclusive o Brasil, não estão muito dispostos. Até porque existe também a promessa de China e Brasil, que já formaram, de maneira bem superficial, né, o tal dos planos pela paz. Eles anunciaram que também na Assembleia Geral da ONU, eles vão colocar para os outros países, assinados pelo Celso Amorim e também pelo chanceler da China. Brasil e China vão querer rivalizar a proposta de paz junto com o Zelensky. Lembrando que o Zelensky já falou que a proposta de paz de Brasil e China é destrutiva. Lembra aquele meio que acabou com o Brasil na entrevista que ele deu para o Luciano Huck, né? Contestando o Brasil, que apoia o Putin, não sei o que lá. Então, assim, vai ser uma reunião quente, vamos colocar. Estou ansioso para a próxima Assembleia Geral da ONU. E a gente teve também, pessoal, só para finalizar aqui o nosso vídeo, uma notícia bem importante acerca de Volotin. Para quem não sabe, é o grande líder da Duma, que é o parlamento ali, né, dos russos. Hoje, a gente teve um pronunciamento do Parlamento Europeu e ele falou sobre duas coisas bem relevantes. Primeiro, colocando que o Edmundo González é reconhecido agora pela União Europeia como presidente oficial da Venezuela. De fato, pessoal, a gente teve uma situação parecida com o Juan Guaidó e não teve grandes mudanças, tá? Mas enfim, acho que simbolicamente é uma coisa importante. E o Parlamento Europeu, ele também se pronunciou favorável à concessão dos mísseis de longo alcance, seja do Scalp, do Storm Shadow, seja dos ataques MS no sistema HIMARS, para serem usados nas profundezas, em ataque contra os russos. Palavras do Parlamento Europeu. Nós, União Europeia, não nos opomos a isso. Lembrando que uma coisa é o Parlamento Europeu, outra coisa é cada um dos estados que pertencem à União Europeia. Talvez não seja a opinião de todos os países da União Europeia, mas o Parlamento Europeu foi, tá? E o Volodin, ele falou justamente sobre isso. Olha, a União Europeia não está escutando as ameaças do Putin, as ameaças do Lavrov, as ameaças do Peskov, falando de uma eventual terceira guerra mundial. Saibam, se armas de longo alcance forem utilizadas na Rússia, é guerra nuclear. É terceira guerra mundial. Do mesmo jeito, eu falei para vocês ontem que o Stoltenberg, que é o líder da OTAN, também não parece tão convencido com o Putin, hein? E de fato o Putin deu motivos. A gente falou sobre isso, né? Primeiro não podia nem dar dinheiro. Deu dinheiro, Putin não fez nada. Depois não podia mandar tanques. Mandou tanques blindados, nada. Caças F-16 chegando. Até Kursk a Ucrânia invadiu. Nada aconteceu. As linhas vermelhas vão sendo ultrapassadas e o Stoltenberg falou sobre isso. Eu não acredito que se der mísseis de longo alcance, o Putin vai considerar como uma linha vermelha e vai fazer algum tipo de ataque, até porque ele sabe que armas nucleares são de dissuasão e não para uso. O líder do parlamento russo hoje falou sobre Terceira Guerra Mundial e sobre uso de armas nucleares. Será que a Rússia, pessoal, está só blefando de novo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.